Meus caros colegas, pessoas aqui presentes, essa é a minha última sessão antes da posse da nova gestão do Tribunal Superior Eleitoral e eu faço a seguir a minha despedida e a minha prestação de contas aos colegas e à sociedade. Começo por agradecimentos iniciais. E assim se passaram quase 2 anos, intensos e felizes, porque a gente deve cumprir com alegria as missões que a vida nos dá. Poder agradecer é uma bênção. Por isso mesmo, minhas palavras iniciais são de reconhecimento e gratidão. Em primeiro lugar, aos ministros desse tribunal, da presente composição e das anteriores. Conseguimos reunir aqui, apesar dos tempos ásperos, um grupo de pessoas que se gostam, se admiram e se ajudam. E do modo como eu penso a vida, a afetividade é uma das energias mais poderosas do universo. Obrigado de coração por terem sido os melhores parceiros que alguém poderia desejar. Agradeço, em segundo lugar, a minha assessoria aqui no tribunal, companheiros brilhantes e queridos de viagem, na aventura que foi fazer eleições limpas, livres e seguras e proteger a democracia no Brasil, esse fascinante e complexo país que é a nossa paixão. E sou grato também a todos os servidores das diferentes áreas do Tribunal Superior Eleitoral, os secretários, os coordenadores e, muito especialmente, aqueles que eu nunca cheguei a conhecer pessoalmente, mas que anonimamente me ajudaram a cumprir o meu papel. Agradeço, por fim, aos presidentes dos tribunais regionais eleitorais e respectivos juízes e servidores, que foram parceiros dedicados e leais em todos os momentos. Gostaria de dar uma palavra de carinho e agradecimento aos colaboradores mais humildes, que prestam um serviço essencial que, por vezes, passa despercebido. Pessoal da limpeza, da copa, da portaria e da segurança, entre outros. Todos os trabalhos são importantes para o tribunal. As eleições de 2020. A primeira e principal missão do TSE e da Justiça Eleitoral é organizar as eleições. Embora a atenção maior recaia sobre o dia da votação, há uma imensa gama de preparativos que a antecedem. Nós cuidamos do alistamento eleitoral dos eleitores, dos registros das candidaturas, dos programas e sistemas eleitorais, da compra das urnas, da elaboração dos programas e sistemas que as fazem funcionar, de sua distribuição por um país continental, do recrutamento de mesários em meio a inúmeras outras tarefas importantes e delicadas. A propósito, já colhemos a biometria de mais de 120 milhões de brasileiros, o que corresponde a cerca de 80% dos eleitores. A biometria dá segurança à votação e impede que qualquer pessoa possa votar por outra. Nessa gestão, realizamos eleições em plena pandemia. Não foram pequenos os desafios. Em primeiro lugar, conseguimos neutralizar a inaceitável proposta que começava a ganhar corpo de cancelamento das eleições, que pretendia fazê-las coincidir com as eleições gerais de 2022. Em seguida, constituímos uma comissão altamente qualificada, composta por médicos infectologistas, sanitaristas, epidemiologistas, um biólogo e um físico especializado em modelagem de epidemias para monitorar a evolução da pandemia. A comissão recomendou o adiamento das eleições por 6 semanas. Diante disso, levamos a proposta ao Congresso Nacional, que em tempo recorde aprovou a emenda constitucional número 107, remarcando os 2 turnos
das eleições para 15 e 29 de novembro, respectivamente. Depois disso, formamos uma comissão de estatísticos que examinou a nosso pedido os fluxos de eleitores no dia da votação e recomendou que estendêssemos o horário em 1 hora e reservássemos as 3 primeiras horas para os maiores de 65 anos. Com isso, conseguimos minimizar as filas no dia da votação. Na sequência, aprovamos um minucioso plano de segurança sanitária, elaborado com a colaboração de médicos da Fundação Oswaldo Cruz, do Hospital Sírio-Libanês e do Hospital Albert Einstein. Diante da recomendação de aquisição de grande quantidade de equipamentos de segurança, obtivemos junto à iniciativa privada, em números redondos, 9 milhões de máscaras, 2 milhões de protetores faciais, face shields, e 4 milhões de litros de álcool gel para a proteção de mesários, servidores e eleitores. Tudo sem qualquer custo para o Tesouro. Uma economia de 192 milhões de reais, conforme orçado pelo diretor-geral do Tribunal, Rui Moreira, cujo nome faço questão de citar pelos excepcionais serviços que prestou. Coube igualmente à iniciativa privada, sem qualquer custo para os cofres públicos, a extraordinária logística de distribuição desses materiais. Empresas que contribuíram gratuitamente para a democracia brasileira. E, de fato, conseguimos realizar eleições sem produzir qualquer impacto nos índices da pandemia. Embora se temesse abstenção elevada, 113 milhões de eleitores foram votar, com um percentual de não comparecimento muito próximo das médias históricas. Divulgamos o resultado das eleições no mesmo dia da votação, tanto no primeiro quanto no segundo turno. Enfrentamento da desinformação. Nós vivemos a era da revolução tecnológica ou digital, iniciada na metade final do século XX, caracterizada pela massificação dos computadores pessoais e dos telefones inteligentes e, mais notadamente, pela internet, conectando bilhões de pessoas em todo o planeta. A internet revolucionou o mundo da comunicação interpessoal e social, ampliando exponencialmente e democratizando o acesso à informação, ao conhecimento e ao espaço público, onde qualquer pessoa pode expressar suas ideias, opiniões e disseminar notícias. Antes da internet, a difusão de informações dependia substancialmente da imprensa profissional. Cabia a ela apurar os fatos e veicular opiniões com os filtros editoriais próprios à técnica e à ética jornalística. Havia, assim, um controle mínimo sobre a veracidade do que era publicado. E, aliás, aproveito esse tema para agradecer também aos profissionais da imprensa que cobrem as atividades do tribunal. Nós nunca precisamos tanto de jornalismo profissional para a criação de um espaço público que, embora plural, tenha um mínimo de compromisso com a verdade e com a realidade. Imprensa profissional é um dos antídotos contra esse mundo da pós-verdade e dos fatos alternativos, disfarces para a mentira e as notícias fraudulentas. Uma das principais consequências da revolução digital foi o surgimento das redes sociais e dos aplicativos de mensagens, que se tornaram as principais fontes de informação da maioria da população. Em meio a muitos fatores positivos, há um componente extremamente negativo nesse novo contexto: a circulação de campanhas de ódio e de desinformação, a veiculação de mentiras deliberadas, de teorias conspiratórias, ataques às instituições e outros comportamentos socialmente inaceitáveis. Essas mídias passaram a ter um papel relevante nas eleições em muitos países, tendo havido casos graves de manipulação grosseira de notícias e informações, inclusive com ingerências externas.
Em razão disso, e com a experiência adquirida nas eleições de 2018, o Tribunal Superior Eleitoral montou uma estratégia de guerra para enfrentar a desinformação voltada contra o processo eleitoral na campanha de 2020. Para tanto, foram adotadas as seguintes iniciativas: a criação de uma coordenação digital de combate à desinformação, com um especialista na matéria que assessorou as ações do TSE. 2. Parceria com as principais mídias sociais e aplicativos de mensagens, incluindo Facebook, Instagram, WhatsApp, Google, YouTube, Twitter e TikTok. 3. Parceria com as principais agências de checagem de notícias para a verificação da veracidade de determinadas matérias. 4. Reativação de uma página no site da Justiça Eleitoral denominada Fato ou Boato, na qual se restabelecia a verdade dos fatos. A página já havia sido criada na gestão da ministra Rosa Weber. 5. Celebração de acordo com todas as empresas de telefonia, provedoras de internet, para que o acesso à página Fato ou Boato do TSE não fosse debitado do pacote de dados do usuário. E por isso tivemos muitos milhões de acessos. 6. Acordo com as plataformas para dar visibilidade aos links de restabelecimento da verdade. 7. Campanha de educação midiática sobre fake news, estrelada sem custos pelo biólogo e youtuber Átila Yamarino, na televisão e nas redes sociais. O foco principal da nossa atuação foi não o controle de conteúdos, mas, sobretudo, dos comportamentos coordenados inautênticos, como o uso de perfis falsos ou duplicados, robôs e trolls, gente contratada para amplificar as notícias falsas. São os mercenários que fazem mal à democracia. As parcerias com as plataformas são feitas sob medida, aproveitando as melhores ferramentas de cada uma delas. No último dia 15, todas essas parcerias foram renovadas e assinadas em evento público com a adesão de novos parceiros como o CUAI. O Programa de Enfrentamento à Desinformação do TSE conquistou o Prêmio Inovare na categoria Tribunais e o Prêmio Transparência e Fiscalização Pública 2021 da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados. E as campanhas do TSE no TikTok receberam o Prêmio Nacional de Comunicação e Justiça do Fórum Nacional de Comunicação e Justiça. Portanto, meus cumprimentos agradecidos e carinhosos tanto à equipe de combate à desinformação quanto à equipe da comunicação social por esses méritos obtidos. A identificação civil nacional, e me permitam chamar brevemente a atenção para um programa que estamos implementando e que tem um potencial revolucionário para simplificar a vida das pessoas. Nós conseguimos avançar significativamente no importantíssimo Programa de Identificação Civil Nacional, introduzido pela Lei 13.444 de 2017, que foi aprovada na época com o empenho do então presidente do Tribunal, ministro Dias Toffoli. Explico brevemente em que consiste essa identificação civil nacional. O TSE, para fins de identificação dos eleitores, tem um banco de dados de mais de 120 milhões de brasileiros com sua biografia e biometria, que são a identificação digital e facial das pessoas. A meta é chegar a todos os eleitores. O que é esse Programa de Identificação Civil Nacional? Ele se destina a utilizar essa base de dados para duas finalidades de grande valia para a vida das pessoas. A primeira, a criação do Documento Nacional de Identidade, o DNI, consistente num aplicativo que pode ser baixado no celular, que concentrará num único ícone a identificação do cidadão com todos os seus documentos, CPF, RG,
carteira de habilitação, cédula de identidade profissional e etc. Portanto, o fim de ter que carregar papéis e um monte de documentos para toda parte. E a segunda grande finalidade é que funcionará como um instrumento de conferência de identidade e de dados. Sempre que se relacionar com um órgão público, por exemplo, para fazer prova de vida junto ao INSS, ou com uma entidade privada, a abertura de uma conta bancária, os dados biográficos e a identificação biométrica comprovam que a pessoa é quem de fato diz ser. Portanto, em vez de ter que comparecer ao balcão do INSS para provar que está vivo, poderá apenas utilizar o seu celular com esse aplicativo e com isso se poupa as pessoas mais idosas de um imenso transtorno. Eliminam-se também as fraudes e a burocracia. Trata-se de um projeto de simplificação da vida, que pôde deslanchar devido ao apoio da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia, do SERPRO, de governos estaduais e do ministro da Economia, Paulo Guedes. 7. Iniciativas relativas à maior participação das mulheres na política. No meu discurso de posse, afirmei que um dos objetivos da minha gestão era promover o empoderamento feminino. Disse na época o que reproduzo a seguir, aspas, um dos objetivos da nossa gestão é atrair mais mulheres para a política e para pontos chaves da vida nacional. Foi longa a trajetória da condição feminina na história da humanidade e na vida do país. Conquistas que incluem o direito à educação, liberdade sexual, direitos para a mulher não casada, igualdade no casamento e acesso ao mercado de trabalho, assim como lutas ainda inacabadas contra a violência doméstica, a violência sexual e atitudes preconceituosas e desrespeitosas que vão do assédio à linguagem sexista. Fomos criados em uma cultura machista e sua superação é um aprendizado e uma vigilância constantes. Ainda assim, poucas transformações foram mais extraordinárias ao longo da minha vida adulta quanto à ascensão feminina. Procurei fazer a minha parte, a começar pela minha própria equipe. Minha secretária-geral aqui no TSE é mulher e minhas chefes de gabinete, tanto no TSE quanto no Supremo, são igualmente mulheres. E quem manda na minha vida há 28 anos é minha mulher Tereza, a quem dedico a bela declaração de amor de Jorge Luiz Borges, estar com você ou não estar com você é a medida do meu tempo. Fecho aspas. Com o propósito de empoderamento feminino, tivemos a atuação intensa da comissão conhecida como TSE Mulheres, que patrocinou um conjunto amplo de atividades, inclusive lives, das quais participei com personalidades femininas importantes do Brasil para debater temas ligados à igualdade, violência, liderança e gênero, e cito todos os nomes dos participantes que não vou declinar aqui, para não tomar um tempo além do razoável. Fizemos 2 campanhas pela televisão e pelas redes sociais, estreladas graciosamente pela atriz Camila Pitanga. Por mais mulheres na política, o slogan era "A gente pode, o Brasil precisa", e fizemos um grande seminário intitulado Mais Mulheres na Política Sem Violência de Gênero, reunindo mulheres brancas, negras, indígenas e transexuais. 4. Mediamos a homologação de um importantíssimo acordo entre o MDB e o Ministério Público Eleitoral, no qual se previu que no mínimo 30% dos cargos diretivos no Diretório Nacional e nos diretórios estaduais sejam ocupados por mulheres, uma iniciativa pioneira e consensual. 5. Realizamos o Fórum Nacional de Mulheres de Instâncias de Partidos Políticos, para discutir pautas de interesse da participação feminina, que reuniu mulheres de praticamente todos os partidos políticos existentes. 6. Pela primeira vez na história, elaborou-se uma lista tríplice para a vaga de ministro do Tribunal Superior Eleitoral, composta apenas por mulheres.
as advogadas Marilda Silveira, Ângela Baeta e Maria Cláudia Buchianeri Pinheiro, tendo esta última sido escolhida pelo Presidente da República. E por justiça, registro que a ministra Maria Cláudia tem sido dedicada parceira em todas as iniciativas para as quais foi solicitada a sua participação. 7. Lives e interlocução com a sociedade. Outra marca que procurei imprimir à gestão foi a interlocução com a sociedade. Para tanto, participei de diálogos com diferentes figuras representativas em áreas diversas: cultura, jornalismo, política e literatura. Essas lives foram transmitidas pelo YouTube e demais redes sociais do TSE, com milhares de acessos, veiculando conversas que mantive com Jô Soares, Fernando Henrique Cardoso, Lília Schwartz, Taki Cordais, Itamar Vieira Júnior, Zuenir Ventura, Nelson Mota e Mia Couto, entre outros. A vida também precisa ser lúdica e divertida. Ademais, a série Diálogos Democráticos promoveu debates virtuais com figuras públicas sobre os temas mais relevantes para as eleições de 2020. Fiz questão de mediar pessoalmente todos os encontros, que buscaram fomentar reflexões fundamentais junto ao eleitorado sobre os desafios que ainda precisam ser vencidos pela democracia brasileira. Realizamos um ciclo de lives com os seguintes temas: Mais Mulheres na Política, com Camila Pitanga, Djamila Ribeiro e Simone Tebet; Combate à Desinformação, com Átila Yamarino, Cristina Tardáguila e Felipe Rigoni; Mais Jovens na Política, com Projota, Tabata Amaral e Luiz Felipe Pondé; Voto Consciente, com Marina Silva, Marcelo Tais e Caio Coppola; e Cuidados Sanitários, com Marília Santini, Davi Uipe e Luiz Fernando Aranha Camargo. Eram dias que tinham mais de 24 horas, naturalmente. 8. Defesa da integridade do processo eleitoral e do voto eletrônico. Boa parte do ano de 2021 foi gasto com uma discussão desnecessária, que significaria um retrocesso: a volta do voto impresso com contagem pública manual. Solução inadequada para um problema inexistente. O sistema de votação eletrônica brasileiro é um sistema seguro, transparente e auditável. Ele é seguro. O sistema foi implantado em 1996, há mais de 25 anos, sem que jamais se tenha documentado qualquer caso de fraude. Justamente ao contrário, nós derrotamos o passado de fraudes com o voto impresso. Ademais, as urnas eletrônicas, como não me canso de repetir, jamais entram em rede, isto é, elas não têm ligação à internet. Como consequência, não estão sujeitas a acesso remoto, à invasão por hackers. O sistema é também transparente. Cada passo do processo eleitoral, do desenvolvimento do programa à divulgação do resultado, está sujeito à fiscalização dos técnicos indicados pelos partidos políticos, da OAB, da Procuradoria-Geral da República, bem como de diversas outras entidades, entre elas incluídos o Departamento de Polícia Federal e as Forças Armadas. Sempre constou da regulamentação essa possibilidade de todos participarem, e muitos não participavam porque simplesmente confiam no sistema. E também temos agora uma comissão de transparência eleitoral e um observatório de transparência das eleições, instituídos por portaria e em pleno funcionamento. E, por fim, o sistema é auditável. Tem dezenas de etapas de auditoria que vão da abertura do código-fonte, isso é, dos programas que contêm os comandos operacionais das urnas, até a impressão dos boletins de urna, passando pelo teste público de segurança, pela blindagem do programa e pelo teste de integridade no dia das eleições, tudo feito à luz do dia, sob a fiscalização de todos os interessados. Conforme expus em audiência pública na Câmara dos Deputados, para a qual recebi não um, mas 3 convites, inclusive o convite pessoal do presidente da Casa, a experiência com a impressão de um pequeno percentual de votos nas eleições de 2002 foi muito ruim, com atrasos, quebra de impressoras e necessidade de votação em cédulas em muitas sessões. Foi o que documentou o relatório do próprio Senado Federal. Além disso,
haveria um custo muito alto, necessidade de nova licitação de urnas e perigo de quebra de sigilo. Alguém poderia supor, em boa fé, e esse é um ponto para o qual gostaria de chamar a atenção, que não haveria problema em se ter a impressão do voto simultaneamente ao voto eletrônico, para eventual conferência em caso de diferença mínima entre os candidatos. Deve-se observar que não é isso que constou da proposta de emenda constitucional apresentada. O discurso era contagem pública manual e não conferência no caso de diferença mínima. De todo modo, a ideia seria plausível se não tivéssemos que levar em conta, além do risco de judicialização geral das eleições, com pedidos de recontagem, o seguinte: os votos precisariam ser 1. Transportados, num país onde o roubo de carga não é incomum. 2. Armazenados, num país em que os antecedentes de urnas que apareciam com mais votos do que eleitores ou que desapareciam eram frequentes. E 3. A contagem pública manual de votos, que sempre foi um cenário de fraude entre nós. Felizmente, a Câmara dos Deputados, com altivez, rejeitou a proposta, que traria o retrocesso, e seu presidente considerou o assunto encerrado. O quadro jurídico constitucional, portanto, é o seguinte: o Supremo Tribunal Federal julgou inconstitucional o voto impresso nos moldes que vinha sendo proposto. A Câmara dos Deputados rejeitou a sua introdução. Sequer haveria tempo para a sua implantação a poucos meses das eleições, com necessidade de elaboração de projeto, licitação e produção de urnas com impressora. Nesse cenário, portanto, a rediscussão requentada do assunto só tem por finalidade tumultuar o processo eleitoral. Sempre relembrando que nos Estados Unidos existe voto impresso e o candidato derrotado não apenas jamais reconheceu a derrota, como até hoje sustenta a tese de que houve fraude e a eleição foi roubada. A moral da história, como já disse anteriormente, é que não há remédio na farmacologia jurídica para maus perdedores. Preparação para as eleições de 2020, item 9. Em preparação para as eleições, já tivemos duas etapas muito importantes, que foram a abertura dos códigos-fonte aos partidos políticos e a diversos órgãos e entidades habilitados, relembrando que o código-fonte é o conjunto de programas que rodam a urna eletrônica. 2. Realização do teste público de segurança, quando inúmeras instituições qualificadas fazem ataques ao sistema em busca de vulnerabilidades que possamos sanar. Tudo já feito, sob os olhos da Comissão de Transparência Eleitoral e do Observatório da Transparência Eleitoral. Em maio próximo teremos o teste de confirmação, quando se vai conferir se os pontos de aperfeiçoamento recomendados no teste público de segurança foram satisfatoriamente executados. No âmbito da Comissão e do Observatório de Transparência, temos recebido inúmeras consultas, indagações e sugestões que estão sendo consideradas com a atenção devida e merecida. Ficou convencionado entre os integrantes da Comissão de Transparência que os debates ali travados e os pedidos a ela dirigidos serão tratados reservadamente e que, ao final, se divulgará um relatório sobre o que foi discutido, proposto, considerado e atendido. Nós confiamos na integridade dos membros da comissão para que não haja vazamentos indevidos. Onde não há boa-fé, não há salvação. Sobretudo em matéria de cibersegurança, o sigilo é imprescindível por motivos óbvios. Ninguém fornece informações que possam facilitar ataques, invasões e outros comportamentos delituosos. Tudo aqui é transparente, mas sem ingenuidades. Não sem algum sobressalto,
conseguimos renovar o nosso parque de urnas eletrônicas, adquirindo 225 mil novas unidades, sempre as atualizando com o estado da arte e da tecnologia. As dificuldades que já relatei aqui na abertura do ano judiciário se deveram à escassez mundial de componentes eletrônicos, os chamados semicondutores. E nós precisamos fazer um esforço de diplomacia a partir do Tribunal Superior Eleitoral para a obtenção desses equipamentos. Preciso dizer que foram meses de tensão, felizmente com um final feliz. E porque agradecer nunca é demais, registro ainda uma vez a ajuda valiosa do embaixador Rubens Barbosa, ex-embaixador do Brasil nos Estados Unidos, dos ex-embaixadores dos Estados Unidos no Brasil, Thomas Shannon e Tony Harrington, bem como do encarregado de negócios de Taiwan no Brasil, Tsung-Che Chang, e do vice-chanceler de Taiwan, Alexander Yu. Todos foram nossos aliados numa verdadeira competição internacional para obtenção de componentes essenciais. Sou grato também ao chefe da assessoria internacional do TSE, o diplomata José Gilberto Scandiucci, que trabalhou intensamente para o sucesso da operação. Também em preparação para as eleições, tornamos permanente o programa de enfrentamento à desinformação. Nesse tema, reitero o meu entendimento de que qualquer ator importante no processo eleitoral brasileiro precisa estar submetido à legislação brasileira e à justiça do país. Mídias sociais que aceitam com naturalidade apologia ao nazismo, ao terrorismo, ameaças a agentes públicos e ataques à democracia, sem qualquer controle dos comportamentos coordenados e inautênticos e das condutas criminosas, não devem ser admitidas a operar no Brasil. A liberdade de expressão é muito importante e precisa ser protegida, inclusive contra os que a utilizam para destruí-la, juntamente com a destruição da democracia. O ódio, a mentira e as ameaças não são protegidas pela liberdade de expressão porque eles se destinam a silenciar a expressão dos outros. 10. Alguns registros administrativos e jurisdicionais. No plano administrativo, conseguimos concluir inteiramente a digitalização dos processos físicos, fazendo com que o Tribunal Superior Eleitoral opere de maneira inteiramente eletrônica com os seus processos. Iniciamos também o projeto de implantação de um berçário na sede do Tribunal Superior Eleitoral, contribuindo para a tranquilidade de nossas servidoras que voltem da licença maternidade. Também conseguimos organizar em uma coleção especial os livros doados pela família do saudoso ministro José Guilherme Vilela, cabendo uma vez mais um agradecimento ao advogado e ex-ministro desta Casa, Pedro Gordilho, que diligenciou os atos necessários à doação. Uma comissão de acessibilidade propôs e foram adotadas inúmeras medidas para a inclusão de pessoas com deficiência. Por fim, começamos os levantamentos necessários para tornar o tribunal carbono zero, providência que foi retardada pela pandemia, mas que certamente será retomada pelos meus sucessores. Ainda no plano administrativo, registro a elaboração de dezenas de resoluções, disciplinando diferentes aspectos do processo eleitoral. Uma das últimas delas, produzida em tempo recorde, foi a regulamentação das federações, após intensa interlocução com todos os partidos políticos interessados. Pela dedicação e qualidade com que cuidou da minuta desses atos normativos, sou especialmente grato à minha assessora, Roberta Gresta. No plano judicial, gostaria de destacar, acima de tudo, a decisão que visa a ampliar a participação das pessoas negras na vida pública do país. O tribunal decidiu que a distribuição dos recursos do fundo eleitoral e do tempo de propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão deve ser proporcional ao total de candidatos negros que o partido apresentar para a disputa eleitoral. Em outra decisão importante, o tribunal reconheceu que a prática da denominada rachadinha
configura ato doloso de improbidade administrativa que importa lesão ao patrimônio público e enriquecimento ilícito e enseja o indeferimento do registro de candidatura. Infelizmente, trata-se de prática corrupta recorrente, em que recursos são desviados dos cofres públicos para benefício particular. O tribunal considerou também que a acusação falsa formulada por candidato e disseminada em redes sociais no dia das eleições, de que as urnas estavam fraudadas, configura abuso de poder político e uso indevido de meio de comunicação, ensejando a cassação de mandato. Parte da estratégia mundial de ataque à democracia é procurar minar a credibilidade do processo eleitoral, abrindo caminho para a quebra da institucionalidade. Acusar inverazmente a ocorrência de fraude nas urnas é prática grave e inaceitável por todos os títulos. Cabe aqui relembrar a frase citada por Madeleine Albright em seu livro Fascismo, um alerta. Aspas, uma mentira não é o outro lado da história. Uma mentira é só uma mentira. Fecho aspas. Por fim, foi decidido que, inexistindo lei específica que disponha sobre o teto de gastos de campanha para as eleições de 2022, o próprio tribunal poderá fixá-lo mediante ato regulamentar. Melhor que o Congresso atuasse, mas naturalmente não pode haver eleições sem limite de gastos. 11. Alguns avanços importantes que ainda precisam ser feitos. A vida é sempre uma obra inacabada. Nunca se consegue realizar tudo o que se deseja. Há sempre tarefas a concluir. A gente só termina tudo quando morre. E como eu ainda pretendo continuar nesse mundo por mais um tempo, e viver é uma coisa maravilhosa. Eu vivo com a alegria de um adolescente, mas com a seriedade de quem sabe que a história não é o que acontece, a história é o que a gente faz. Ainda há muitos desafios pela frente e menciono algumas coisas a fazer. As dificuldades trazidas pela pandemia e, sobretudo, a dispersão de energia trazida pela resistência ao retrocesso do voto impresso nos desviaram de algumas pautas importantes que precisam ser enfrentadas. Destaco algumas delas. 1. O sistema eleitoral na eleição para a Câmara dos Deputados, voto proporcional em lista aberta, é caro, tem baixa representatividade e dificulta a governabilidade. É preciso reabrir essa discussão. O TSE defende o sistema distrital misto, não sendo o caso de se detalhar o tema aqui. 2. É imperativo que haja, no mínimo, 30% e, em breve, paridade de mulheres nos órgãos dirigentes partidários, não apenas por uma questão de justiça de gênero, como pelo fato de que virtudes femininas agregam valor à vida pública. No mesmo pacote deve ser incluído o debate sobre reserva de um percentual de assentos no Congresso para mulheres. Nessa matéria, nós estamos atrasados e com pressa, com uma média de 15% apenas de mulheres no Congresso, que é abaixo da média dos países muçulmanos e abaixo da média da América Latina. E 3, é preciso haver critérios objetivos mínimos na distribuição do fundo eleitoral, a serem fixados em lei, para reduzir a discricionariedade de caciques partidários e fomentar a renovação política. Se não resolvermos esses e outros problemas, eles continuarão a assombrar-nos. Enfim, conseguimos muitas coisas, mas não tudo o que desejávamos. Em tema de avanço civilizatório, a gente nunca deve se contentar em ambicionar pouco. Na frase inspirada, atribuída a Michelangelo, o maior perigo para a maioria de nós não é que o alvo seja muito alto e não se consiga alcançá-lo, é que ele seja muito baixo e a gente consiga. 12. Resistência democrática e defesa das instituições. Nos últimos tempos, a democracia e as instituições brasileiras
passaram por ameaças das quais acreditávamos já haver nos livrado. Não foram apenas exaltações verbais à ditadura e à tortura, mas ações concretas e preocupantes, que incluíram comparecimento à manifestação na porta do comando do Exército, na qual se pedia a volta da ditadura militar e o fechamento do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal. 2. Desfile de tanques de guerra na Praça dos Três Poderes, com claros propósitos intimidatórios. 3. Ordem para que caças sobrevoassem a Praça dos Três Poderes com a finalidade de quebrar as vidraças do Supremo Tribunal Federal em ameaça a seus integrantes, como revelado pelo ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Raul Jungmann. 4. Comparecimento à manifestação de 7 de setembro, com ofensas a ministros do Supremo Tribunal Federal e ameaças de não mais cumprir decisões judiciais. 5. Pedido de impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal em razão de decisões judiciais que desagradavam. 6. Ameaça de não renovação de concessão de emissora que faz jornalismo independente. 7. Agressões verbais a jornalistas e órgãos de imprensa, entre outras. Num mundo que assiste preocupado à ascensão do populismo extremista e autoritário, reascendendo a fascismo, a preservação da democracia e o respeito às instituições passaram a ser ativos valiosos, indispensáveis para quem queira ser um ator global relevante. Não é de surpreender que dirigentes brasileiros não sejam hoje bem-vindos em nenhum país democrático e desenvolvido do mundo, e nos eventos multilaterais vagam pelos corredores e calçadas sem serem recebidos, acumulando recusas em pedidos de reuniões bilaterais. Como já disse anteriormente, a marca Brasil vive um momento de deprimente desvalorização mundial. Passamos de um país querido e admirado internacionalmente a um país olhado com desconfiança e desprezo. Aqui no Superior Eleitoral, procuramos fazer a nossa parte na resistência aos ataques à democracia. Aliás, uma das estratégias das vocações autoritárias em diferentes partes do mundo é procurar desacreditar o processo eleitoral, fazendo acusações falsas e propagando o discurso de que se eu não ganhar, houve fraude. Trata-se de repetição mambembe do que fez Donald Trump nos Estados Unidos, procurando deslegitimar a vitória inequívoca do seu oponente e induzindo multidões a acreditar na mentira. Em reação às estratégias antidemocráticas, o TSE, para além dos pronunciamentos incisivos de do seu presidente e outros ministros, tomou uma série de medidas concretas que incluíram: 1. Instauração de procedimento administrativo exigindo a apresentação das provas de fraudes alegadas pelo presidente da República. Desnecessário enfatizar que as provas não foram apresentadas porque simplesmente não existem. 2. Notícia-crime contra o presidente da República por reiterada divulgação de notícias fraudulentas que se encontram em apuração em inquérito que tramita no Supremo Tribunal Federal. 3. Notícia-crime contra o presidente da República por vazamento de informações sigilosas constante de inquérito igualmente sigiloso da Polícia Federal, fornecendo dessa forma dados da arquitetura interna da tecnologia da informação do TSE e facilitando o ataque por hackers e milícias digitais. 4. Desmonetização de sites que difundiam campanhas de desinformação, como tal entendidas a divulgação de mentiras deliberadas como estratégia de desestabilização da democracia. Foi necessário um acórdão do Tribunal de Contas da União para proibir que verbas públicas fossem destinadas a sites que incentivavam atos antidemocráticos. A esse propósito, o inquérito conduzido pela Polícia Federal, em que se investigam organizações criminosas de divulgação de notícias falsas, com calúnias, difamações e violações de sigilo funcional, chegou às seguintes estarrecedoras conclusões, aspas. Em período compreendido entre 2018 e a presente data, em Brasília,
e em outros locais, pessoas identificadas nos inquéritos tais, tais e tais, se uniram de forma estruturalmente ordenada, com unidade de desígnios e divisão de tarefas, produção, difusão e financiamento, com o objetivo de obter vantagens financeiras e ou político-partidárias por meio da produção e divulgação de informações em meios de comunicação, redes sociais ou canais de comunicação, de notícias fraudulentas, falsas comunicações de crimes, violação de sigilo funcional, ameaças e crimes contra a honra, calúnia, difamação e injúria, lesando ou expondo a perigo de lesão o Estado democrático de direito e a independência e a harmonia entre os poderes, ocultando ou dissimulando a natureza, origem, movimentação ou propriedade de valores decorrentes da atividade criminosa. Continua o relatório da Polícia Federal. Identifica-se a atuação de uma estrutura que opera especialmente por meio de um autodenominado Gabinete do Ódio, um grupo que produz conteúdos e ou postagens em redes sociais atacando pessoas previamente eleitas pelos integrantes da organização, difundindo-as por múltiplos canais de comunicação em atuação consistente no amplo emprego de vários canais da rede mundial de computadores, especialmente as redes sociais. E conclui o relatório. Observa-se também que, além de promover ataque aos veículos tradicionais de informação, jornais, rádio e TV, e de estimular a polarização e o acirramento do debate, a organização utiliza essa estrutura para atacar de forma anônima diversas pessoas, antagonistas políticos, ministros do Supremo, integrantes do próprio governo, dissidentes e etc. Tudo com o objetivo de pavimentar o caminho para alcance dos objetivos traçados, ganhos ideológicos, político-partidários e financeiros. Fecho aspas. Este é o Brasil de hoje, na descrição não de um líder de oposição, mas da Polícia Federal, em relatório elaborado por delegada corajosa e independente. Vivemos um momento triste em que se misturam o ódio, a mentira, as teorias conspiratórias, o anticientificismo, as limitações cognitivas e a baixa civilidade. Encerramento. Gostaria de terminar com uma passagem que se atribui a Ernest Hemingway, embora eu não tenha conseguido encontrar a fonte para confirmar a autenticidade. Mas seja de quem for, trata-se de um diálogo antológico, que corre assim: quem é que está ao seu lado na trincheira? E isso importa? Importa, mais do que a própria guerra. Pois ao nosso lado na trincheira estão os que acreditam no bem, na justiça e na democracia, mesmo que divirjam quanto a muitas outras coisas. Ou que saibam que todas as pessoas devem ser tratadas com respeito e consideração, mesmo quando pareçam não merecer. Os que sabem estão ao nosso lado. Os que sabem que a ignorância e a falta de educação não são virtudes a serem cultivadas. Os que acreditam que a igualdade das mulheres, o enfrentamento do racismo estrutural, o respeito aos integrantes dos grupos LGBTI+, a proteção do meio ambiente e das comunidades indígenas, o acolhimento das pessoas com deficiência em meio a outras, não são causas progressistas. Estas são, na verdade, as causas da humanidade. Entrego, na próxima terça-feira, a direção do Tribunal Superior Eleitoral às mãos honradas do ministro Luiz Edson Fachin, meu amigo de toda a vida, uma das melhores pessoas com quem cruzei ao longo do caminho. Na vice-presidência estará o ministro Alexandre de Moraes, um juiz de excepcional qualidade e um administrador que passou com sucesso por diferentes cargos públicos estaduais e federais. E embora deixe meu coração aqui, vou para casa tranquilo e em paz. A nossa casa, que foi construída na rocha, está bem guardada. Ventos do mal, antidemocráticos e destrutivos, não são capazes de derrubá-la.
Faço um agradecimento final a 3 pessoas. A professora Aline Osório, secretária-geral do TSE, abandonou posição de grande proveito material na iniciativa privada para servir a mim, à Justiça Eleitoral e ao país. O juiz federal Sandro Nunes Vieira cumpriu com excepcional dedicação e êxito as tarefas que a ele deleguei, vivendo numa ponte aérea entre Brasília e Santa Catarina. E a servidora Leila Mascarenhas, minha chefe de gabinete, que organizou tudo, sempre com esmero, competência e irradiante simpatia. Concluo. Em tempos difíceis da vida brasileira, reitero aqui minha convicção mais profunda, minha fé racional, a de que a história é uma marcha contínua na direção do bem, da justiça e do avanço civilizatório. Mas nem sempre ela é linear. Por isso mesmo, é preciso interpretar sem amargura os seus avanços e recuos. Porém, mesmo quando não se perceba da superfície, ela flui como um rio subterrâneo na direção que deve seguir. E o nosso papel, como intelectuais, trabalhadores, estudantes e cidadãos, é empurrar a história na direção certa. Mesmo diante de momentos de desalento, com as fraquezas humanas e com os desvios de rota, procuro manter uma visão construtiva da vida e dos acontecimentos. E compartilho com todos o meu slogan pessoal, que tem me ajudado ao longo do caminho. Não importa o que esteja acontecendo à sua volta. Faça o melhor papel que puder. E seja bom e correto, mesmo quando ninguém estiver olhando. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado de coração.